Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira videoaula sobre demonstrações contábeis. Na verdade, nós, nesse primeiro momento, dividimos a apresentação das demonstrações contábeis em duas partes, tá? Uma primeira parte trazendo a parte conceitual definida pelo CPC 26 e, num segundo momento, trazendo algumas informações sobre a Lei 6.404 e sobre o CPC 00, que tratam sobre informação contábil que deve ser divulgada. Ou seja, essas primeiras aulas são para falar sobre as demonstrações de uma forma geral. Depois nós vamos estudar cada uma delas isoladamente. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar de uma forma geral. Então, falando de uma forma geral, as demonstrações contábeis, elas devem apresentar de forma clara a situação patrimonial da empresa, né, e de todas as mutações que ocorrem durante o exercício. Então, eu sempre destaco três principais objetivos que eu considero extremamente importantes nas demonstrações contábeis, né? Então, o primeiro é que as demonstrações contábeis devem, obviamente, demonstrar e avaliar a situação econômica e financeira, né? Talvez o principal objetivo é esse, né? Apresentar como é que está a situação econômica e financeira da empresa. O segundo objetivo é atender o que a legislação estabelece, porque conforme nós vamos ver durante a disciplina, tem a lei, tem o CPC, tem uma série de normativos que estão sempre vinculados às obrigações que as empresas têm em elaborar demonstrações. Então, a contabilidade e as demonstrações elas servem então para atender essas exigências legais. Mas mais do que tudo, eu acho que a coisa mais importante que tem realmente como objetivo das demonstrações é fornecer informações. Aqui eu falo que é informações a terceiros, mas na verdade é informações para todos, né? Eu acho que a demonstração, a contabilidade, de uma forma geral, ela só tem utilidade se ela servir de instrumento de informação. Senão ela só cumpre formalidade legal, que aí não precisa nem ter contador, né? A máquina faz sozinha. A formalidade legal, ela não traz pensamento, análise, interpretação. Então, a finalidade maior que eu vejo na contabilidade e expresso através das demonstrações é a questão da informação. Então, é um objetivo que eu considero fundamental. Então, demonstrar e avaliar a situação econômico-financeira, perfeito. Atender a legislação, excelente. Mas também, principalmente, gerar informação para todos que, de alguma forma, tenham interesse na empresa. Para entender as demonstrações, nós temos que entender que as demonstrações contábeis elas devem seguir o estabelecido pelo CPC 26. O CPC 26 é justamente relacionado à apresentação das demonstrações contábeis. Então, o CPC 26 ele diz o que é que deve ser divulgado em termos de demonstrações contábeis. E, na prática, é a nossa disciplina, né? A nossa disciplina, ela se desenvolve através disso, né? Ela se desenvolve através justamente do entendimento de cada uma dessas demonstrações. Então, vocês vão ver aqui na relação, aparece balanço patrimonial, demonstração do resultado período, demonstração do resultado abrangente, demonstração de mutações de patrimônio líquido, demonstrações de fluxo de caixa e notas explicativas, né? Essa é a base inicial das demonstrações. Agora, na sequência, nós vamos ver mais algumas aqui, mas queria destacar que a nossa disciplina é basicamente isso, né? Nós vamos trabalhar cada uma dessas demonstrações, interpretando e entendendo cada uma delas e a utilidade que cada uma delas tem para o procedimento e para a informação gerada pela contabilidade. Então, nós vamos entender cada uma dessas demonstrações, obviamente, com o decorrer e o andamento da disciplina em si. Mas o CPC 26 ele diz ainda que a informação contábil nas demonstrações ela deve ser comparativa com o período anterior. Então, sempre vocês vão ver demonstração comparando o exercício atual com o anterior. E que, eventualmente, a empresa pode elaborar um balanço patrimonial com início de período mais antigo, comparativamente, para que a gente possa atender alguma necessidade de comparação de política contábil, uma necessidade de apresentação retrospectiva de demonstração, reapresentação de demonstração, que são situações que ocorrem quando existem erros ou mudanças em políticas contábeis que afetam a apresentação da informação
apenas do exercício anterior. Então, às vezes, é necessário apresentar outras informações. E, por fim, o CPC ele fala na demonstração do valor adicionado, tá? Que é uma demonstração de natureza essencialmente brasileira, né? Então, as normas do CPC eles são baseadas nas normas internacionais, mas a demonstração do valor adicionado é uma demonstração mais brasileira, né? Então, essa demonstração, ela também tem que ser publicada junto com as demais, desde que haja uma exigência legal para que ela seja. Senão, ela é de apresentação voluntária. Bom, na sequência, nós vamos falar sobre alguns pressupostos e obrigações estabelecidos através do próprio CPC 26. Tá? Então, o primeiro pressuposto que a gente vai estudar é o pressuposto da continuidade. O pressuposto da continuidade, ele aparece no CPC 26 para indicar que as demonstrações contábeis, elas devem seguir esse pressuposto, ou seja, a demonstração ela tem que mostrar e avaliar a capacidade da entidade continuar existindo. Então, incertezas, eventos que porventura possam provocar a falta de continuidade, eles precisam estar expressos, tá? Devem ser divulgadas. Então, se aconteceu algum fato, alguma informação que possa prejudicar o futuro, que ele não esteja claramente no saldo de uma conta, mas ele vá provocar isso precisa de alguma forma aparecer nas demonstrações. Então, o pressuposto da continuidade, ele é básico para que a empresa, a informação contábil seja seguida na hora da elaboração das demonstrações. Então, tem que ter uma atenção especial no sentido de atender esse pressuposto da continuidade. Outro princípio fundamental a ser seguido, né, que é base para a elaboração das demonstrações, e a gente aprende lá desde o início, é o regime de competência, né? Então, as informações na contabilidade, elas seguem o regime de competência. Então, por consequência, as demonstrações contábeis também obedecem e seguem o regime de competência, né? Senão, não seria coerente. Então, isso indica que o fato, quando ele ocorre, ele deve ser contabilizado, tá? Independente da entrada ou saída de dinheiro, quando ocorrer um fato, ele deve ser contabilizado, né, seguindo, então, o regime de competência. Outro ponto, outro pressuposto importante é o da materialidade e agregação. Então, a informação contábil ela tem que ser material, tá? Então, se nós temos coisas diferentes, elas têm que ser separadas nas demonstrações, nas classes devidas, né, que caracterizem, individualizem, né, essa operação. Tá? E quando nós tivermos coisas que não tenham materialidade e que devam ser informadas, elas podem eventualmente serem agregadas, ou seja, a gente não pode ocultar informação, mas a gente pode agregar informação em função da sua materialidade. O que eu quero dizer para vocês com isso? Uma demonstração contábil, ela é uma informação resumida, sistematizada. Então, para que ela seja informação, ela tem que estar de uma forma que as pessoas entendam. Se você for relacionar conta por conta, com 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, separadamente, a informação contábil ela não vai ficar uma informação fácil de ser entendida. Então, a gente tem que agregar, mas considerando a materialidade. Coisas que são um valor mais importante, eles têm que estar destacados, separado de outras que não tenham tanta importância. Tá? Então, a gente tem que entender o equilíbrio entre o material e a possibilidade de agregar.
a gente não pode agregar coisas que a gente não quer que apareça com nomes de coisas que a gente tem interesse, ou seja, agregar, juntar dois, eu tenho um elemento que tem um valor de 10 mil e outro que tem um valor de 500 reais. Eu junto todos dois e dou o nome daquele de 500. Não, né? Eu tenho que justamente enfatizar a materialidade daquele elemento patrimonial que tem uma representatividade maior. Tá? Então, é um equilíbrio que é importante entre a materialidade e a agregação de valores. Não pode compensar valores, tá? Isso é um outro elemento. Não deve-se compensar ativos e passivos, receitas ou despesas. O que é ativo é ativo, o que é passivo, o que é receita, o que é despesa é despesa. Ah, eu tenho um valor a receber do banco e tenho um valor a pagar no banco. Então, botar a diferença? Não. O valor que eu tenho a receber ou o valor que eu tenho na minha conta é o valor da minha conta. É uma coisa, é um ativo. O valor que eu devo para o banco de um empréstimo é um passivo. Então, não pode compensar uma coisa com a outra. Outro elemento importante, frequência de apresentação das demonstrações. Elas devem ser, no mínimo, anuais. Tá? Então, as demonstrações devem ser apresentadas, no mínimo, de forma anual. Como eu falei já em outros momentos, essa apresentação durante um exercício, né, encerra-se um exercício, se fecha um exercício social da empresa em um ano. Mas isso não impede que a empresa elabore demonstrações semestrais, trimestrais, mensais, da forma que ela entender, julgar que seja necessário. Mas, pelo menos, uma vez por ano deve apresentar demonstrações. As informações são comparativas, isso já fala no CPC já lá desde o início, né? Sempre com o período anterior, pelo menos o período corrente ou anterior, quando necessário, informações adicionais, né? Conforme fala nesse slide, né? Informação comparativa adicional, quando a gente quer mais de um exercício, no caso da demonstração do resultado abrangente, para que a gente possa ter uma comparação melhor. Mas, assim, no mínimo, nós temos que ter uma informação comparativa, sempre, tá? Ano atual com ano anterior. Se precisar, se é necessário, se a legislação estabelece, algum CPC estabelece, tu vai ter outros períodos também de comparação. Mas a gente precisa ter a comparação da informação contábil, porque isso me permite entender se a empresa está evoluindo ou se ela não está evoluindo, né? Ou seja, a situação que era antes e a situação que passou a ser hoje. Uma informação isolada ela é mais limitada do que uma informação comparativa. Bom, outro elemento importante que a CPC fala é sobre a mudança de política contábil, a demonstração retrospectiva e a reclassificação de demonstração, de elemento patrimonial na demonstração. Então, a entidade, ela precisa, né, a empresa, inserir um terceiro balanço, né, para comparar no início do período anterior, toda vez que ela for aplicar uma política retrospectiva, ou seja, ela mudou uma política contábil, ela fazia uma avaliação do estoque pelo PEPS, passou a usar o custo médio. Então, ela tem que reapresentar as demonstrações e fazer essa reapresentação com um balanço, um terceiro balanço, para poder fazer a comparação. E também quando tiver a necessidade de uma reapresentação de demonstração em função de alguma coisa que tenha se cometido de erro, de contabilização indevida, ou simplesmente uma reclassificação de elemento patrimonial em função de algo que foi percebido que está indevido a partir daquilo que se pretendia ou que se deveria estar. Por fim, outro elemento importante, né, é a consistência de apresentação. Né? Então, como a informação é comparativa, a gente tem que ser consistente na forma de comparar a informação de um ano para outro. Por isso que eu falei agora há pouco, como mudei um critério, eu tenho que reapresentar a demonstração, porque senão, se o balanço do anterior estava no PEPS, nesse está no custo médio, não há consistência, tem problema, eu tenho que voltar lá no outro ano, readequar as informações para que haja essa consistência. E até coisas mínimas, né? A conta que eu estou usando num ano é um nome, no outro ano é outro nome. Aí, como é que eu comparo isso, né?
Se é um elemento patrimonial, ele tem que seguir esse nível de consistência comparativa de um período para outro. Tá? Então, esses princípios, esses pressupostos, eles são básicos assim para que a gente possa seguir um padrão de informação, que é esse que é o objetivo da demonstração contábil, seguir um padrão de informação. Então, para seguir esse padrão, tem que haver essa consistência. Tá? Então, essa é a primeira parte sobre as demonstrações. Agora, na sequência, nós vamos ter a parte 2 das demonstrações, em que a gente vai ver as demonstrações sobre o foco da Lei 6.404 e sobre o viés que o CPC 00 traz para a informação contábil. Até mais, pessoal!